Impressionante como o nosso inimigo tem um plano que é previsível, que é claro, e que, assim, não havendo alterações na forma como nós, no campo da direita, atuamos, é um plano quase certo para ele vencer a eleição, tá? E qual é o plano? Durante 2 anos errou. Errou, era Janja e só taxa. Não é que a taxa parou, basta ver o que aconteceu esta semana. É que Lula entendeu que taxa para os inimigos e políticas sociais, a.k.a. compra de voto, para os aliados. Então a gente já comentou, eu não quero me repetir muito, mas vocês viram demais, né? É o gás, é o Vale Gás, que ele tá dando 3 botijões de gás, é a energia elétrica subsidiada, na verdade paga, né? O cara consegue não pagar energia elétrica dentro de uma determinada faixa de consumo, BPC subindo e controle nenhum nessa dimensão do BPC. Agora estão falando para colocar no ano que vem passe livre para transporte público no Brasil inteiro. E agora, né, dado que isso segura aí, vamos botar, né, mantendo o funcionalismo, mantendo a militância natural, gays e mulheres solteiras urbanas e o público mais pobre dele, ele já tem ali, sabe os seus 47% que ele precisa? O que ele precisa? Ganhar 4, 5, 6, 7% de classe média. É isso. É uma classe média que não é tão ideológica, que não está tão preocupada com guerras culturais ou guerras políticas. É uma classe média que, se vê algum tipo de melhora, algum tipo de vantagem no governo Lula, crava o voto nele. E lembrando, não apenas crava o voto nele, o Lula tem uma demanda, o Lula tem um privilégio, e esse é um privilégio mesmo, de poder contar com um eleitorado cativo, esse eleitorado mais pobre, que permite a ele, né, só trabalhar para desconstruir a rejeição dele junto ao adversário. Eleição no segundo turno e só é sobre diminuir sua rejeição. Primeiro turno você tem que construir sua base. Segundo turno você tem que diminuir a rejeição. O Lula, que já sabe que está no segundo turno, nesse instante ele trabalha exclusivamente para diminuição de rejeição. Junto a quem, meus amigos? Junto às classes médias. Então essa notícia, e a gente vai ler aqui para vocês, Lula lança pacote com financiamento de moradia para a classe média e reformas, tá? É a forma dele começar a chegar nesse eleitor, que ele tem que diminuir a rejeição. E aí esperem assim, se ele tá focando agora na classe média, espere ele continuar escondendo a Janja, espere diminuição drástica das polêmicas, espere, vamos dizer, discussões dele com o Donald Trump no sentido de parecer que ele tá resolvendo a questão, tá? Então espere, e isto é muito preocupante, espere uma atuação do Lula para vencer as eleições. Ele farejou a chance de vitória e ele tá levando a contento. Isto naturalmente, né, assim, eu estou comentando, já falei sobre pressão deflacionária, sobre os preços dos alimentos, que isso afetou as pessoas mais pobres, a implementação dessas políticas sociais, esse marketing vagabundo de políticas sociais, a gente já comentou disso tudo, tá? Aqui eu tô fazendo análise fria, depois a gente vai aqui pra porradaria pura e simples. Mas a gente tem que colocar um ponto de partida político para esse novo momento, que foram as sanções aplicadas pelo governo americano e comemoradas pelo bolsonarismo. O bolsonarismo comemorou e é obrigado a ficar comemorando que uma nação estrangeira taxe e puna o Brasil. E tem que achar legal. Isso aí, por mais que, vamos dizer, para lá, 15, 16, 17% do eleitorado que é estritamente bolsonarista, repitam, para 16, 17, 18% do eleitorado que é estritamente bolsonarista, isso conta. Agora isso não conta pro restante do eleitorado, por exemplo, antipetista. E pro eleitorado que gosta do PT, e que é lulista, ou que é alienado, só não é legal você sofrer sanções dos Estados Unidos. Ninguém gosta de se sentir alvo de um bullying. Porque os Estados Unidos, por serem a nação mais poderosa do mundo, com méritos, toda ação de força que eles executam sobre outro, ela soará como um bully batendo no garoto mais fraco. E todo mundo tende a simpatizar com o underdog, né, com o menor, com o mais fraco. Então o Lula gosta de jogar esse jogo do underdog, né, o jogo terceiro-mundista, é o jogo daquele anti-americano clássico. Então ele pegou, fez essa oposição, e ali você tem um marco zero de um novo Lula. E esse novo Lula começou a crescer nas pesquisas, diminuir a rejeição dele, e o bolsonarismo aumentar a própria. Nisso foi destruída a candidatura do Tarcísio, e não digo que ela foi irremediavelmente destruída, mas foi em grande parte destruída. E agora, para as próximas semanas, a gente começa a ver de maneira muito maquiavélica o Lula começando a cuidar do ajuste fino dos detalhes para vencer as eleições. Eu volto a colocar, isto aqui já é ajuste fino e detalhe. Ele está pensando no segundo turno, na diminuição da rejeição dele, tá?
Um cara está falando assim, o Murilovski mandou, começamos blackpilando já. Eu não tô blackpilando em nada. Eu quero trabalhar para eu ir para o segundo turno contra o Lula e derrotá-lo. Agora eu tenho que ler a estratégia do adversário aqui para vocês, porque diferente dos demais, que só vão ficar falando, ele é o cachaceiro, né? Cuidado com o cachaceiro. Eu não vou tratar ele como um cachaceiro idiota. Eu vou tratar como o cara mais vencedor nas eleições presidenciais brasileiras desde a redemocratização. Eu tô falando de um cara que, junto com Getúlio Vargas, será visto ao longo da história como um dos nomes mais importantes da história política do Brasil. Eu estou falando deste demônio, estou falando de um sujeito deste. E eu não vou subestimar o Lula. Eu me lembro, Riso, no final do ano passado, eu fiz uma análise falando que a situação econômica do Brasil, caso fosse mantida, tá, e era uma coisa que não era ruim, falei, o Lula volta pro jogo. E aí, logo em seguida, o que me deu umas broncas, Renan, você tá falando besteira, a situação econômica do Brasil tá colapsando. Pois bem, por que eu fico arrependido? Porque eu tava certo. E eu neguei aquela análise que eu fiz. Talvez você lembre disso, Riso, que eu fiz uma live. Foi, acho que setembro, outubro do ano passado, analisando, falando, os números econômicos, então todo mundo falando que tem uma crise e o Brasil tá andando de lado, esse andar de lado tá bom pra ele. Sempre números razoáveis de crescimento econômico, tá? E você teve essa questão deflacionária esse ano. Ok? É muito parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro. Todo mundo também pintava um desastre com o Bolsonaro. Não é que foi maravilhoso, mas não foi também o desastre. Então, ele foi circundando. As pessoas prometeram, e aí agora eu vou remeter para que outra grande besteira que os bolsonaristas fizeram. Prometeram pro eleitor antipetista que o Lula ia ganhar a eleição e o Brasil ia virar Venezuela. Vocês lembram disso? Você vai comer seu cachorro, tá? Vai virar Venezuela, o Brasil vai virar um país socialista, não vai faltar comida no supermercado. Não aconteceu absolutamente nada disso. Como não aconteceria se o Bolsonaro também ganhasse? Não é assim que as crises se dão num país como o Brasil. Não é assim. Um país que tem centrão, né? O centrão faz com que nada mude, nem pra melhor, nem pra pior. Tudo fica andando de lado, no limite da mediocridade. Esse é o modelo de um país controlado pelo centrão. E o Lula tá ali, no limite da mediocridade, né? Só que a mediocridade é assim, ele tira um pouco daqui, joga um pouco aqui, tira um pouco aqui, joga um pouco aqui. E ele vai dando o país vai ficando um pouco produtivo. O modelo não tem condição de se manter, mas é suficiente pra ele se reeleger. Hoje, o que eu me arrependo, meus amigos? Hoje eu me arrependo, tô sendo bem honesto, de ter olhado para aquela análise e ter jogado ela no lixo. Ela não estava errada. Talvez, peço pra galera achar, não agora, né, Riso? Acha depois, mas tá batendo, né? E aí vamos ler a matéria do pacote de bondades do Lula pra gente começar a entender. Então assim, a gente vai decifrar a estratégia do Lula, até pra vocês verem a construção de uma, vamos dizer, com uma contraofensiva contra ele, porque é isso que precisa ser feito, tá? Calma, são duas matérias, né? Tem essa que você começou falando da live e tem uma outra que eu ia te mostrar depois. Quer começar pelo financiamento de moradia? Então vai. Lula lança pacote com financiamento de moradia para a classe média e reformas. Anúncio ocorre um ano depois das eleições, quando o presidente deve pleitear continuidade. Veja como deve funcionar cada programa. O presidente Lula lançou nesta sexta-feira, um pacote para o mercado imobiliário. Uma política que abre espaço para o financiamento de moradias para a classe média e um programa voltado a reformas e melhorias habitacionais. O principal anúncio do dia é a nova política para a classe média. A medida estará voltada a financiar moradias a famílias que ganham entre 12 a 20 mil reais. Como mostrou a CNN, a medida vai na prática liberar dinheiro do SBPS, Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimos, segundo fontes próximas ao assunto. No entanto, o presidente da Caixa anunciou que a instituição voltou a financiar cota de 80% no SBPE. De acordo com o Planalto, as novas regras criam um modelo mais eficiente que permitirá a ampliação da oferta de crédito habitacional no país e criará uma transição gradual rumo a um modelo mais sustentável e competitivo. Além disso, eleva um valor máximo do imóvel financiado no SFH de 1,5 milhão para 2,25 milhões de reais. Prossiga. Até agora, beleza. A poupança será maximizada como fonte de financiamento, ou seja, na medida em que mais valores são depositados na poupança, mais crédito será disponibilizado para financiamento imobiliário, o que tende a ampliar a oferta de crédito, considerando ainda as captações do mercado por beleza. Desce, você tem mais alguma coisa? Tá, beleza, dane-se. Reformas. Aqui, ó. O segundo lançamento, um novo programa que já teve sua portaria publicada pelo Ministério das Cidades na quinta-feira para financiar reformas e ampliações de moradias. Poderão pegar dinheiro emprestado para reformas e melhorias moradores de áreas urbanas com renda familiar mensal de até R$ 9.600. A faixa melhoria 1 vai de R$ 3.200 mensais, a faixa melhoria 2 vai até R$ 9.600. Serão atendidos imóveis residenciais e mistos. O valor mínimo do financiamento será de 5 e o máximo de 30. Serão considerados para o valor gastos com materiais de construção, mão de obra, elaboração de desenhos técnicos, além de visitas técnicas de blá blá.
Segundo a apuração da Sirene Brasil, 40 bi do Fundo Social do Pré-Sal, abastecido com dinheiro dos royalties do petróleo, vão viabilizar o programa. Em julho foi aprovada a lei que permitiu a utilização desse dinheiro para fins habitacionais. A nova política para a classe média. A política do governo será permitir a livre utilização de recursos pelos bancos em operações rentáveis, com a contrapartida de as instituições considerem crédito imobiliário em montante equivalente ao captado. Assim, serão inicialmente liberados 5% do compulsório e, caso não haja intercorrência, os 20% estarão disponíveis a partir de 2027. Durante as discussões da proposta, o setor imobiliário avisava ao governo que temia impactos de uma mudança abrupta e pediu uma regra de transição. Blá, 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 blá. Vamos ler aí. Cara, vamos ser direto. Tá? Vamos ser direto. Para as famílias de classe média mais humildes, e isso eu tô falando daquela semi-favela, sabe, aquele semi-barraco, você pegar um empréstimo, possivelmente subsidiado em alguma medida, para você fazer uma reforma de até 30 mil reais, Riso, é basicamente o cara precisa para bater uma laje, para construir. Hoje é isso. Não é uma reforma, por exemplo, que uma família de classe média, sabe, tradicional vai precisar. 30 mil reais, aí o cara bate uma lajezinha, reforma, ou seja, é uma política habitacional voltada para a classe C. É um tipo de política, tá? Novamente que a gente fala assim, o Lula tá ajudando os mais pobres, né, no processo de compra de voto deles, e agora tá tentando puxar um pouco acima para ganhar uns votos em disputa. Eu vou dar um exemplo onde esse tipo de empréstimo faria sucesso. Baixada Fluminense, onde o Lula inclusive ganhou do Bolsonaro na última eleição. Região metropolitana de BH. Periferia de São Paulo, zona sul de São Paulo, extremo da zona leste de São Paulo. São lugares onde isso faz sentido e ali ele vai virando os votos para ganhar a eleição. São os wing states? É que eles não são estados, seriam swing zones. Vamos botar aí. A gente podia chamar swing zones, tá? Então, Baixada Fluminense, região metropolitana de BH, periferia de São Paulo, são essas zonas em disputa. E o Lula tá fazendo políticas muito focadas nesses caras. Pra quê? Pra consolidar a vitória. Entenda, 1 milhão, 2 milhões que vira de um lado pro outro, 500 mil votos que viram de um lado pro outro, pode definir o resultado da eleição. E me parece que ele tá focando com um tiro de sniper ali, nessa política de reformas. A outra, que é pra adquirir os imóveis, essa vai pegar um público de classe média, mesmo até classe... Né, se eu falar, por exemplo, um apartamento de 2,25 milhões, sei lá, por Curitiba, Porto Alegre, se eu falar talvez em Goiânia, se eu falar numa capital do Nordeste, eu tô falando alguém até que será considerado rico nesses lugares. Tá? Então, o que nós estamos falando? Ali ele está contemplando, né, para a pessoa ter uma sensação no que vem de que ela está melhorando de vida, ele está contemplando o cara com a possibilidade de comprar um apartamento e aí você melhora a percepção geral do seu adversário da própria situação. Na prática, você está endividando ele, né, sem nenhuma perspectiva de que ele vai aumentar substancialmente a renda dele no longo prazo. Muito pelo contrário, o que a gente está vendo agora é uma estagnação na renda per capita do brasileiro. A renda per capita brasileira, ela está flat há mais de 10 anos, tá? No mínimo, nos dois casos, o Lula diminui a rejeição dele. Vocês entendem? No mínimo, em ambos os casos, o Lula diminui a rejeição dele. E é muito curioso que ele vai dar um crédito ali especial de um lado, enquanto aumenta a taxação sobre essas mesmas pessoas do outro. Assim, são sobre as mesmas pessoas que vão aumentar a taxação. Tá? Mas as pessoas não percebem. Ele vai sentir assim, atira com uma mão e com a outra, só que você vai lembrar muito menos das tarifas que são colocadas em você diariamente, do aumento de imposto que vai acontecendo, né, paulatinamente sem você perceber, e aí você vai lembrar, não, mas eu consegui financiar agora um apartamento. Pô, financiar o apartamento, você vê o apartamento, você mora, você anda nele, né? Aquela imagem fica mais presente. É mais concreto. É marketing. É marketing e é um plano eleitoral. Tô sendo maquiavélico aqui, né? Fazendo uma leitura maquiavélica, é um plano eleitoral bastante eficaz. Porque o que me parece é que essas pessoas mais pobres, as mais pobres, ele meio que já tá garantido com elas. Ele já vai garantir o jogo ali com os mais pobres. Ele tá diminuindo, gente, prestem atenção. Lula está cuidando de detalhes de segundo turno agora.